O aroma sutil de cravo e canela, vindo da cafeteria da esquina, era a âncora de Ji-eun em manhãs como aquela. A brisa fria de Seul dançava em seus cabelos enquanto ela caminhava. Bomi, sua labradora dourada, guiando seus passos com a precisão de anos de cumplicidade. A cadela, mais do que uma guia, era seus olhos, sua amiga, o elo tangível com um mundo que ela apenas sentia, ouvia e imaginava. A perda da visão na adolescência não a definia, mas a moldara em uma mulher de resiliência inabalável e um humor ácido que desarmava qualquer tentativa de piedade. Ji-eun havia construído uma vida independente, trabalhando como musicoterapeuta, tocando piano para crianças com necessidades especiais e encontrando beleza nas melodias que preenchiam o vazio da escuridão. Apesar da sua autossuficiência, a pressão familiar era constante. Seus pais, com o melhor das intenções, a viam como uma flor delicada que precisava ser protegida, um destino romântico idealizado. Eram insistentes em apresentá-la a pretendentes, homens adequados, bem-sucedidos, que a cuidariam. Ji-eun sempre recusava com uma firmeza educada, mas desta vez a persistência materna fora implacável, tingida de uma suave tristeza que a fez ceder. Prometeu a si mesma que seria apenas um jantar, uma formalidade para acalmar o coração da mãe. O restaurante escolhido era um lugar ostentável, com luzes baixas e música clássica abafada. Bomi a guiou com segurança através dos salões, desviando de mesas e garçons, até que sentiram a presença de alguém se aproximando. Uma voz, carregada de desdém, cortou o silêncio. Então, essa é a moça. Interessante a companhia. A voz pertencia a Seok-hyun, um herdeiro de um conglomerado empresarial. Um homem cuja arrogância era tão evidente quanto o brilho de seus sapatos italianos. Ele não se preocupou em disfarçar o escárnio ao fitar Ji-eun, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo com uma avaliação fria e desrespeitosa. A pergunta seguinte foi ainda mais cruel. E a cadela? Pretende trazê-la para os eventos sociais. Da família? Imagino o caos. O rubor subiu ao rosto de Ji-eun, a humilhação queimando em suas bochechas. Ela estava preparada para a formalidade do encontro, para a conversa superficial, mas não para a crueldade gratuita. Antes que pudesse formular uma resposta, uma voz masculina, firme e carregada de irritação se fez ouvir. Acho que a senhora precisa de óculos, ou talvez de um pouco de educação. Ji-eun sentiu uma mudança na atmosfera, uma tensão palpável. A voz vinha de uma mesa próxima, e o homem que se levantou era um contraste gritante com a pompa de Seok-hyun. Vestia um terno bem cortado, mas sem ostentação, e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que a desarmou. Ele caminhou em direção a eles com uma determinação silenciosa, interrompendo o monólogo ofensivo de Seok-hyun com uma simples frase, proferida com um sorriso que desafiava a gravidade da situação. Se for para calar a boca desse cara, eu caso com você agora. Aquelas palavras, ditas em meio ao burburinho do restaurante, ecoaram na mente de Ji-eun como um trovão. Um silêncio atordoado se abateu sobre o salão, enquanto os olhares se voltavam para o trio improvável. Bomi, sentindo a tensão, pressionou-se contra a perna de Ji-eun, oferecendo um conforto silencioso. A proposta absurda, a audácia do desconhecido, era tão inesperada que a deixou sem reação. O rosto de Seok-hyun, contorcido de raiva, era quase cômico. A frase, impensada e impulsiva, rapidamente se transformou em um evento viral. Um vídeo gravado por um cliente mostrando a intervenção do estranho inundou as redes sociais, gerando debates acalorados e memes infinitos. A hashtag O Noivo Solidário se tornou trending topic mundial e Ji-eun, de repente, se viu no centro,
de uma tempestade midiática. Min Jun, o homem que fizera a proposta, era um renomado executivo, um workaholic, conhecido por sua frieza e pragmatismo. A imagem de um herói romântico improvável era, no mínimo, irônica. Para conter o caos e evitar um escândalo que poderia prejudicar a imagem de ambos, Min Jun propôs um acordo. Fingiriam um noivado. Um contrato social, uma farsa cuidadosamente orquestrada para acalmar a opinião pública e garantir a tranquilidade de suas vidas. Ji-eun, relutante no início, acabou concordando, vendo na proposta uma maneira de proteger sua privacidade e, quem sabe, se divertir um pouco com a situação. Mal sabia que a mentira que criaram estava prestes a desvendar sentimentos inesperados, a confrontá-los com seus próprios demônios e a revelar a beleza de um amor que florescia na escuridão. O primeiro encontro para planejar o falso noivado aconteceu no escritório de Min Jun, um espaço minimalista que exalava poder e eficiência. Paredes de vidro com vista para o horizonte de Seul, móveis de design impecável e uma atmosfera gélida que contrastava com a calidez que Ji-eun buscava em seu cotidiano. Ele delineou os termos do acordo com a precisão de um advogado, detalhando as aparições públicas, as entrevistas concedidas e a narrativa que seria vendida à mídia. Era um roteiro meticuloso, desprovido de qualquer espaço para a improvisação. Ji-eun, por sua vez, ouvia em silêncio, Bomi deitada aos seus pés, sentindo-se como uma peça em um jogo de xadrez, movida por interesses alheios. A encenação começou a tomar forma rapidamente. Jantares em restaurantes badalados, caminhadas em parques arborizados, sorrisos ensaiados para os paparazzi. Min Jun, apesar de sua frieza aparente, revelou-se um ator habilidoso, capaz de transmitir a ilusão de um romance apaixonado. Contudo, para Ji-eun, cada momento era um exercício de vulnerabilidade, uma dança delicada entre a necessidade de manter a farsa e o desejo de se mostrar autêntica. Ela aprendera a decifrar o mundo através de outros sentidos, a interpretar as nuances da voz, a sentir as vibrações do ambiente, a ler as intenções nas entrelinhas. E gradualmente começou a perceber que por trás da fachada de executivo implacável existia um homem solitário, aprisionado em suas próprias expectativas. Imagine, por exemplo, a cena de um jantar beneficente, onde Min Jun a conduzia com uma galanteria impecável, sussurrando palavras de admiração em seu ouvido, enquanto seus olhos escuros a observavam com uma intensidade desconcertante. Era tudo parte do plano, claro, mas a proximidade física, o calor de sua respiração em sua nuca, despertava sensações estranhas, um turbilhão de emoções que ela tentava ignorar. As interações com Seok-hyun, por outro lado, eram um lembrete constante do abismo que a separava de certos tipos de homens. Ele, ressentido com a situação, frequentemente aparecia em eventos sociais, proferindo comentários sarcásticos e tentando desmascarar a farsa. Suas tentativas eram infrutíferas, mas serviam para acirrar a tensão e fortalecer a cumplicidade entre Ji-eun e Min Jun. A dinâmica entre eles evoluía de maneira imprevisível. Min Jun, acostumado a ter o controle de tudo, se via desarmado pela espontaneidade e pelo humor de Ji-eun. Ela o desafiava a sair de sua zona de conforto, a experimentar novas sensações, a enxergar o mundo sob uma perspectiva diferente. Ele, por sua vez, a auxiliava em tarefas cotidianas, descrevendo o ambiente, interpretando as expressões faciais das pessoas, tornando-se seus olhos em um mundo visualmente inacessível. A relação, que havia começado como um subterfúgio, transformava-se em um refúgio, um espaço seguro, onde ambos podiam ser autênticos, sem máscaras ou pretensões. As longas conversas noturnas, regadas a chá e confidências,
revelavam feridas antigas, medos profundos e sonhos esquecidos. Minjun confessou a pressão exercida por seu pai, um magnata implacável que o via como um mero sucessor, e o peso da solidão que o acompanhava desde a infância. Ji-eun, por sua vez, compartilhou a angústia de ter perdido a visão, o medo de se tornar um fardo para os outros e a luta constante para manter sua independência. E a cada revelação, a barreira entre eles se desfazia um pouco mais, dando lugar a uma conexão genuína e profunda. A crescente intimidade, no entanto, não estava isenta de obstáculos. A farsa, por mais bem-sucedida que fosse, exigia um constante jogo de aparências, uma vigilância incessante para evitar que a verdade viesse à tona. O medo de serem descobertos pairava sobre eles como uma sombra, intensificando a tensão e gerando mal-entendidos. Um jantar com os pais de Minjun, por exemplo, transformou-se em um verdadeiro teste de nervos. A matriarca, uma mulher elegante e implacável, observava Ji-eun com desconfiança, lançando olhares inquisidores e fazendo perguntas capciosas sobre sua vida, seus hobbies e suas aspirações. Ji-eun, com a ajuda de Minjun, conseguiu manter a compostura, respondendo com desenvoltura e demonstrando um charme que surpreendeu até mesmo a si mesma. Contudo, o incidente deixou marcas. Minjun, percebendo a fragilidade de Ji-eun diante da pressão familiar, sentiu um desejo protetor intensificado, uma vontade de blindá-la do mundo exterior. Ele se via cada vez mais envolvido em sua vida, acompanhando-a em suas aulas de música, lendo para ela, preparando jantares especiais. Era como se, ao cuidar dela, estivesse curando suas próprias feridas, preenchendo o vazio que o assombrava desde a infância. Imagine por um momento a cena de Minjun, um executivo acostumado a lidar com cifras e contratos, sentado ao piano, tentando acompanhar o ritmo de uma melodia suave, enquanto Ji-eun, com um sorriso gentil, o guiava com suas mãos sobre as teclas. Era um contraste cômico e tocante, uma demonstração de que o amor, em suas diversas formas, era capaz de transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Paralelamente, Seok-hyun não desistia de seus esforços para desmascarar o casal. Ele contratou detetives particulares, espalhou boatos maliciosos na mídia e tentou sabotar os eventos públicos em que Ji-eun e Minjun participavam. Sua obsessão beirava o patológico, alimentada pelo orgulho ferido e pela raiva de ter sido rejeitado. Em uma ocasião, ele chegou a confrontar Ji-eun em um parque, proferindo insultos e ameaças. Minjun, ao presenciar a cena, sentiu uma fúria visceral, um instinto protetor que o impulsionou a confrontar Seok-hyun com veemência. A discussão quase resultou em agressão física, mas Bomi, com sua inteligência e lealdade, interveio, colocando-se entre os dois homens e latindo furiosamente. Aquele episódio, no entanto, revelou uma faceta sombria de Minjun, uma agressividade latente que assustou Ji-eun. Ela questionou seus próprios sentimentos, ponderando se estava disposta a se envolver com um homem capaz de tamanha violência. A dúvida a corroía por dentro, reacendendo seus medos antigos e a insegurança de depender de alguém. Era um dilema doloroso, uma encruzilhada onde o coração e a razão se confrontavam. A relação, que parecia tão promissora, ameaçava desmoronar sob o peso das incertezas. A verdade é que ambos, Minjun e Ji-eun, estavam construindo algo novo em suas vidas, mas o alicerce ainda era frágil, suscetível a rachaduras e desabamentos. A jornada para o amor verdadeiro, afinal, raramente é linear ou fácil. Ela se assemelha a uma caminhada em terreno acidentado, repleta de obstáculos, desvios e desafios inesperados. E para superar esses obstáculos, era preciso coragem, honestidade e, acima de tudo, a disposição de se entregar completamente um ao outro.
O silêncio que se instalou entre eles era denso, carregado de perguntas não ditas e receios confessados apenas no brilho fugaz de seus olhares. Jeon se afastou, buscando refúgio na melodia suave que emanava do piano em seu apartamento. As notas, antes um consolo, agora pareciam ecoar a sua própria confusão. Minjun, por sua vez, vagava pelos cômodos, sentindo-se como um intruso, um invasor em um santuário particular. A agressão que demonstrara no parque o assombrara, revelando um lado de si mesmo que ele lutara tanto para reprimir. Era como se, ao tentar protegê-la, tivesse exposto sua própria fragilidade, sua incapacidade de controlar seus impulsos. A necessidade de um distanciamento mútuo tornou-se evidente. Minjun propôs uma pausa na farsa, alegando que precisava se concentrar em seus negócios e que Jeon merecia um tempo para refletir sobre seus sentimentos. Era uma justificativa conveniente, mas ambos sabiam que a verdadeira razão era o medo de aprofundar uma relação que parecia destinada ao fracasso. Os dias que se seguiram foram marcados por uma ausência dolorosa, um vazio que se estendia por todos os cantos de suas vidas. Jeon se dedicou integralmente à sua música, encontrando na arte uma forma de expressar sua angústia e sua esperança. Bomi, percebendo a tristeza da dona, permanecia sempre ao seu lado, oferecendo um conforto silencioso e incondicional. Imagine, por exemplo, Jeon sentada ao piano, compondo uma melodia melancólica que refletia a sua solidão. As notas fluíam livremente, como lágrimas silenciosas, expressando a saudade da presença de Minjun, a confusão de seus sentimentos e a incerteza do futuro. A música era sua válvula de escape, sua forma de dar voz ao que as palavras não conseguiam expressar. Enquanto isso, Minjun se afogava em trabalho, mergulhando em projetos complexos e reuniões intermináveis. Ele tentava se convencer de que estava fazendo o certo, de que o afastamento era a única solução para evitar um sofrimento maior. No entanto, a imagem de Jeon, sua beleza serena, seu sorriso gentil, o perseguia incessantemente, assombrando seus pensamentos e perturbando seu sono. A retomada do contato, quando finalmente ocorreu, foi hesitante e cautelosa. Um telefonema breve, seguido de um convite para um café. O reencontro foi estranho, marcado por um silêncio constrangedor e olhares evasivos. Ambos tentavam disfarçar seus verdadeiros sentimentos, escondendo a dor da separação por trás de sorrisos forçados e conversas superficiais. Contudo, a química que existia entre eles era inegável, uma força magnética que os atraía um ao outro, apesar de todos os obstáculos. Durante o café, Minjun revelou que havia procurado terapia, buscando ajuda para controlar sua agressividade e lidar com seus traumas de infância. Ele admitiu que sua atitude no parque fora inaceitável e que estava determinado a mudar. Jeon, por sua vez, confessou que sentia falta de sua presença, de suas conversas, de sua companhia. Ela reconheceu que o medo a havia paralisado, impedindo-a de se entregar completamente ao amor. Aquele encontro, embora breve, foi um ponto de inflexão. Uma oportunidade de recomeçar, de construir uma relação mais sólida e autêntica, baseada na confiança, no respeito e na honestidade. A farsa, aos poucos, ia se desfazendo, revelando a verdade por trás das aparências. E no lugar da mentira, começava a florescer uma esperança tênue, mas persistente, de um futuro juntos. A decisão de abandonar a farsa não foi imediata, mas gradual, como o desabrochar de uma flor que se abre lentamente para o sol. Minjun, determinado a provar sua sinceridade, começou a se envolver ativamente na vida de Jeon, não como um ator interpretando um papel, mas como um companheiro genuíno.
Ele a acompanhava em suas aulas de música, aprendendo sobre terapia sonora e a importância da arte na reabilitação. Participava de eventos com seus alunos, demonstrando um interesse genuíno em suas histórias e conquistas. E, acima de tudo, respeitava sua independência, oferecendo apoio sem sufocar sua autonomia. Imagine por um instante Min-jun sentado no chão de uma sala de terapia, observando Ji-eun interagir com crianças com deficiência visual. Ele a via com outros olhos, admirando sua paciência, sua sensibilidade, sua capacidade de transformar a música em um portal para um mundo de possibilidades. Aquele era o lado de Ji-eun que ele nunca havia conhecido, um lado que o cativava e o inspirava. A proximidade com o universo de Ji-eun também o confrontou com suas próprias limitações. Ele, acostumado a resolver problemas com soluções rápidas e eficientes, percebeu que a vida não era feita apenas de metas e resultados. Havia beleza na imperfeição, na vulnerabilidade, na capacidade de se conectar com os outros em um nível mais profundo. Entretanto, a sombra de Seok-hyun ainda pairava sobre eles. Desesperado para destruir a reputação de Min-jun e reconquistar Ji-eun, ele intensificou suas artimanhas, divulgando informações falsas na mídia e tentando manipular as pessoas próximas a eles. Em uma ocasião, ele chegou a contratar um jornalista investigativo para expor o passado de Min-jun, revelando detalhes obscuros sobre seus negócios e sua família. A notícia gerou um escândalo público, colocando em xeque a integridade de Min-jun e ameaçando a estabilidade de sua empresa. Ji-eun, sentindo-se impotente diante da situação, se culpava por ter se envolvido com ele. Contudo, Min-jun se recusou a se intimidar. Ele convocou uma coletiva de imprensa, onde confessou seus erros e defendeu sua honra com veemência. Ele explicou que o passado não o definia e que estava determinado a construir um futuro melhor, baseado na honestidade e na transparência. Suas palavras, carregadas de emoção, tocaram o coração de muitos, dissipando as dúvidas e restaurando sua credibilidade. A coletiva de imprensa, no entanto, teve um efeito colateral inesperado. Atraiu a atenção de uma antiga sócia de Min-jun, uma mulher ambiciosa e implacável que havia sido demitida anos atrás por causa de suas práticas ilegais. Ela viu na situação uma oportunidade de vingança, decidindo se aliar a Seok-hyun para destruir Min-jun de uma vez por todas. A trama se adensava, tecendo uma teia de intrigas e enganos que ameaçava engolir Ji-eun e Min-jun. A cada reviravolta, a relação entre eles era testada, forçando-os a confrontar seus medos e a questionar seus valores. A confiança, que havia sido tão arduamente conquistada, se tornava frágil como vidro, prestes a se estilhaçar a qualquer momento. A verdade, como um labirinto complexo, se escondia em meio a pistas falsas e segredos obscuros, desafiando-os a desvendá-la antes que fosse tarde demais. A jornada, outrora uma farsa inocente, transformara-se em uma batalha pela sobrevivência, uma luta para proteger o amor que havia florescido em meio ao caos. A aliança entre Seok-hyun e a ex-sócia de Min-jun, Sra. Park, revelou-se uma ameaça insidiosa. Sra. Park, com seu conhecimento íntimo das operações da empresa de Min-jun, começou a vazar informações confidenciais para a imprensa, plantando evidências falsas e manipulando documentos. A reputação de Min-jun, arduamente construída ao longo de anos, desmoronava rapidamente, afetando não apenas seus negócios, mas também sua vida pessoal. Imagine a sensação de impotência ao ver seus esforços sendo sabotados por alguém que outrora fora sua aliada. Alguém que conhecia seus pontos fracos e os explorava com frieza calculada. Ji-eun, sentindo-se culpada e desesperada, decidiu
investigar o passado de Sra. Park, buscando encontrar alguma evidência que pudesse incriminá-la. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela descobriu que Sra. Park havia sido envolvida em um esquema de fraude financeira anos atrás, mas havia conseguido escapar da justiça graças a uma rede de contatos influentes. A descoberta a encheu de esperança, mas também de apreensão. Revelar a verdade poderia colocar sua vida em perigo. Enquanto isso, Min-jun enfrentava uma crise na empresa. Seus sócios, pressionados pela mídia e pelos investidores, exigiam sua renúncia. Ele se viu isolado, traído por aqueles que antes o apoiavam. A situação era tão grave que ele considerou a possibilidade de abandonar tudo e fugir com Ji-eun, recomeçando a vida em outro lugar. Contudo, Ji-eun o dissuadiu, lembrando-o de que ele não podia se render diante da injustiça. Ela o incentivou a lutar, a provar sua inocência e a expor a verdade. A decisão de enfrentar a adversidade fortaleceu o vínculo entre eles. Min-jun, inspirado pela coragem de Ji-eun, decidiu contra-atacar. Com a ajuda de sua equipe jurídica, ele reuniu provas irrefutáveis que demonstravam a falsidade das acusações e a manipulação de Sra. Park. Ele apresentou as evidências à polícia e à imprensa, expondo o esquema fraudulento e denunciando a conivência de Seok-hyun. A revelação causou um impacto estrondoso na sociedade, gerando indignação e revolta. Durante o processo, Ji-eun desempenhou um papel fundamental. Ela utilizou suas habilidades de musicoterapeuta para acalmar os ânimos e promover a empatia entre as pessoas. Organizou eventos beneficentes para arrecadar fundos para as vítimas da fraude e ofereceu apoio emocional àqueles que haviam sido prejudicados. Sua iniciativa inspirou outros a se juntarem à causa, criando um movimento de solidariedade e justiça. Imagine, por exemplo, Ji-eun tocando piano em um hospital, levando esperança e conforto aos pacientes que haviam sido afetados pelo esquema fraudulento. A música, como um bálsamo, curava as feridas e acalmava as almas. A investigação policial, impulsionada pelas evidências apresentadas por Min-jun, levou à prisão de Sra. Park e de Seok-hyun. Ambos foram acusados de fraude, manipulação de mercado e associação criminosa. O escândalo abalou o mundo empresarial, expondo a corrupção e a falta de ética que permeavam o sistema. Min-jun, inocentado de todas as acusações, recuperou sua reputação e reassumiu o controle de sua empresa. A tempestade havia passado, deixando para trás um rastro de destruição, mas também de aprendizado e renovação. A provação, contudo, deixara cicatrizes profundas, lembrando-os da fragilidade da confiança e da importância de lutar pela verdade. A relação entre Ji-eun e Min-jun, forjada na adversidade, havia se tornado mais forte e resiliente, capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida lhes reservasse. O rescaldo do escândalo trouxe uma sensação agridoce de alívio e exaustão. Min-jun, embora reabilitado profissionalmente, carregava o peso das traições sofridas, a desilusão com aqueles em quem outrora depositara sua confiança. Ele se sentia como um náufrago resgatado, mas com a alma marcada pelas tempestades. Ji-eun, por sua vez, lutava contra a ansiedade e o medo de que o passado pudesse retornar para assombrá-los. A experiência a tornara mais cautelosa, mais consciente da maldade que existia no mundo. A necessidade de um refúgio, de um espaço seguro, onde pudessem se reconectar consigo mesmos e um com o outro, tornou-se evidente. Min-jun tomou uma decisão impulsiva, alugar uma casa de campo isolada, longe da agitação da cidade, onde pudessem passar alguns meses em tranquilidade. A casa, cercada por montanhas e florestas, era um santuário de paz, um lugar onde o tempo parecia desacelerar.
Bomi, livre para correr e explorar a natureza, parecia revigorada, irradiando alegria e vitalidade. Imagine, por um instante, Ji-eun caminhando de mãos dadas com Min-jun por uma trilha sinuosa, o sol filtrando-se entre as árvores, o canto dos pássaros preenchendo o ar. Aquele era o cenário perfeito para reacender a chama do amor, para redescobrir a intimidade e a cumplicidade que haviam sido abaladas pela crise. As noites eram passadas à luz da lareira, conversando sobre seus sonhos, seus medos e suas esperanças. Min-jun, livre das responsabilidades do trabalho, finalmente teve tempo para se dedicar a Ji-eun, para aprender sobre seu mundo e para compartilhar o seu. Ele começou a estudar Braille, determinado a se comunicar com ela de uma forma mais significativa. Passava horas praticando, tentando decifrar as letras em relevo, sentindo a textura do papel sob seus dedos. A princípio, foi frustrante, mas ele não desistiu, movido pelo amor e pela admiração que sentia por Ji-eun. Ela, por sua vez, o ensinou a apreciar a beleza das pequenas coisas, a sentir a textura das folhas, o aroma das flores, o calor do sol. Ela o ajudou a enxergar o mundo com outros olhos, a valorizar os sentidos que ele antes negligenciava. Contudo, a paz da casa de campo foi interrompida por um evento inesperado. Um antigo funcionário de Min-jun, demitido anos atrás por incompetência, apareceu na porta da casa, alegando ter informações comprometedoras sobre Sra. Park e Seok-hyun. Ele ofereceu-se para testemunhar em favor de Min-jun, mas exigiu uma quantia exorbitante de dinheiro em troca. Min-jun, desconfiado, recusou a proposta, suspeitando que o homem estivesse envolvido em um novo esquema de extorsão. A recusa, no entanto, desencadeou uma série de eventos perigosos, colocando em risco a segurança de Ji-eun e de Min-jun. Uma sombra de dúvida pairava sobre o passado, ameaçando destruir a tranquilidade que eles tanto haviam conquistado. A sensação de que a tempestade ainda não havia terminado era palpável, como um presságio sombrio pairando sobre o horizonte. A insistência do ex-funcionário, revelada como uma armadilha orquestrada por remanescentes da rede de Sra. Park e Seok-hyun, culminou em uma noite de tensão. Uma invasão à casa de campo, não para extorquir, mas para silenciar permanentemente qualquer evidência restante. A rápida reação de Min-jun, treinado em autodefesa, e a inteligência de Ji-eun, que guiou-o pelo conhecimento do terreno, permitiram que repelissem os invasores até a chegada da polícia, alertada por Bomi, cuja lealdade e percepção se mostraram mais uma vez inestimáveis. O incidente, embora assustador, selou a transformação de ambos. Min-jun, despojado de suas ilusões de controle, compreendeu que a verdadeira força residia na vulnerabilidade e na entrega. Ji-eun, por sua vez, percebeu que sua independência não significava isolamento e que aceitar o auxílio de alguém não diminuía sua capacidade de superação. A experiência os uniu de maneira indissolúvel, forjando um laço de confiança e amor que transcendia as adversidades. A investigação subsequente desmantelou completamente a rede criminosa, expondo a corrupção que se infiltrava em diversas esferas da sociedade. A justiça, finalmente, prevaleceu, e os culpados foram responsabilizados por seus atos. Min-jun, livre do fardo do passado, concentrou-se em reconstruir sua empresa, adotando práticas éticas e transparentes. Ji-eun, inspirada pela sua jornada, expandiu seu trabalho com musicoterapia, criando um centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual, um espaço onde a música e a arte se tornavam ferramentas de empoderamento e inclusão. O retorno à vida urbana foi marcado por uma nova perspectiva. A farsa que os unira, outrora um subterfúgio, transformara-se em um catalisador para o autoconhecimento e a transformação. Eles haviam aprendido a enxergar além das aparências, a valorizar
a autenticidade e a celebrar a imperfeição. A relação, construída sobre a base da honestidade e do respeito mútuo, florescia a cada dia, como um jardim exuberante que se renova a cada estação. Assim, a história de Ji-eun e Min-jun não se encerra com um felizes para sempre, convencional, mas com a promessa de um futuro construído sobre a resiliência, a compaixão e a crença no poder transformador do amor. A jornada, repleta de desafios e reviravoltas, ensinou-lhes que a verdadeira felicidade não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los juntos, de mãos dadas, com coragem e esperança. Afinal, como a melodia de um piano, que se eleva em meio ao silêncio, a vida é uma composição complexa, onde as notas dissonantes e as harmonias suaves se unem para criar uma sinfonia única e inesquecível. E diante da vastidão do universo e da complexidade das emoções humanas, resta-nos a pergunta: em que medida estamos dispostos a nos entregar à vulnerabilidade e a permitir que o amor nos guie em direção à nossa própria verdade?